muito bom dia, que a graça e que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida. Nós daremos continuidade hoje na nossa aula da Escola Dominical, estudando o ciclo de Gideão. Nós continuaremos o nosso estudo iniciado na semana passada, no capítulo 7, e hoje nós iremos dos acontecimentos narrados do versículo 9 até o final do capítulo, lá no versículo 25. Deus já escolheu Gideão como o juiz da nação, ele é o libertador de Israel, e nós veremos agora como se desenvolverá então a libertação propriamente dita no campo de batalha a partir do versículo 9. Essa batalha, esses eventos ocorridos aqui darão fim então a um período de opressão que já dura 8 anos. Abra sua Bíblia comigo então, Juízes, capítulo de número 7, versículo de número 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço para o arraial, e ouvireis o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho. Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianitas e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um nas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Betsita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali e de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão até Bet-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, cortaram-lhes a passagem pelo Jordão até Bet-bara e prenderam a 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na penha de Oreb e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Muito bem, meus irmãos, até aqui, até o versículo de número 9, nós havíamos visto um tipo de preparação
para a batalha contra os midianitas. E algo nos chama a atenção aqui entre os versículos 1 e 9, que é justamente o fato de Deus mandar que Gideão reduza o seu exército. Gideão começa o seu planejamento de batalha com um exército de 32 mil homens, mas ao final, aqui nos eventos narrados nesses versículos que nós lemos, percebemos então que Gideão conta apenas com 3 companhias de 100 homens cada. Isso aconteceu porque Deus havia ordenado a Gideão que fizesse uma seleção, ou melhor, 2 seleções entre esse exército. Nós percebemos então que a maioria do exército de Israel foi mandado para casa. E nós chegamos à conclusão na nossa lição passada que isso acontece para que Israel não venha se gloriar do seu poder. Até agora, algo nos parece muito claro no decorrer da história de Juízes, que é a questão da fidelidade do coração de Israel. A lealdade do coração de Israel, em muitos momentos, não estava com Deus, mas estava com os ídolos. E ídolos aqui nós precisamos entender que não se trata apenas de falsos deuses, mas os ídolos podem ser, em muitos momentos aqui, fatores interiores, fatores que dizem respeito ao próprio povo. O fato é que, em muitos momentos, a centralidade da vida do povo, a centralidade da adoração, a centralidade da confiança da nação de Israel não está no Senhor. O fato é que aqui, se nós podemos pensar dessa maneira, usar essa expressão, Deus se preocupa como Israel irá reagir diante da vitória. A vitória aqui é iminente. O Senhor já havia dito que libertaria a nação do poder dos midianitas. A questão agora é saber como Israel lidará com a vitória. Nós precisamos entender que em alguns momentos o que de pior nos pode acontecer é o sucesso. Nós vemos que quando Israel está em paz, ela se afasta de Deus. E aqui a paz de Israel, em muitos momentos, pode ser considerada sucesso, sim, porque essa paz vem após lutas, vem após guerras, vem após opressões. Entretanto, embora fosse necessário e esperado que Israel se mantivesse fiel, porque sabia que o livramento vinha do Senhor, não é isso que acontece na prática. Diante do sucesso, diante do êxito nas batalhas, diante da libertação da opressão, nós vemos então a nação novamente endurecendo seu coração, tirando a centralidade de Deus e começando então a cair novamente na idolatria. O fato é que, agora, 8 anos após o início da opressão midianita, Deus levanta um homem, Gideão, que vem de uma tribo pequena e de uma família pobre, e aqui nós vemos Deus trabalhando no inesperado, trabalhando apesar das aparentes limitações de uma pessoa, e ele escolhe então esse homem junto com 300 soldados para libertar a nação. Aqui há algo muito interessante nós percebermos. O poder de Deus geralmente se aperfeiçoa na fraqueza das pessoas. Nós temos um exemplo muito claro disso no Novo Testamento. Tim Keller, no seu livro Juízes para Você, nos relembra acerca disso, que é o testemunho do próprio apóstolo Paulo. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 7 e 9, nós temos uma declaração interessante de Paulo. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 9, nós teremos uma noção do que é esse poder que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. 2 Coríntios 12, 7 a 9. Olha só o que Paulo nos diz. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Nós temos aqui Paulo recebendo visões do Senhor,
E por causa da grandeza dessas visões, então ele recebe esse espinho na carne. O fato é que Paulo clama ao Senhor e nós não sabemos o que é esse espinho na carne. Nós não temos como afirmar sobre o que Paulo está falando. Alguns dizem que Paulo estava perdendo a sua visão, outros vão falar que eram problemas de saúde diversos. Entretanto, nós não temos como afirmar sobre o que Paulo está falando. O fato é, existe algo que causa incômodo, existe algo que lembra Paulo de sua fraqueza, que lembra Paulo de quem ele de fato é. Certamente isso provoca incômodo no apóstolo, talvez provocasse até mesmo dor, nós não sabemos, como eu disse agora. O fato é que Paulo clama ao Senhor para que isso lhe fosse retirado, e a resposta de Deus aqui é fantástica. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que nós temos aqui então é o apóstolo Paulo, um dos maiores homens da história da igreja, dizendo o seguinte: sou fraco e me glorio nisso, porque através da minha fraqueza eu vejo o quanto Deus é forte e quão gracioso Ele é por escolher trabalhar pelo meu intermédio, trabalhar com a minha vida. Veja bem, Deus não apenas trabalha na nossa fraqueza, mas trabalha por causa da nossa fraqueza. A nossa fraqueza nos lembra de que nós de fato não podemos nada, nós de fato não fazemos nada, e isso coloca ou deve colocar em tese abaixo toda a altivez e toda a arrogância humana. Paulo aqui reconhece a sua limitação, ele sabe quem ele é, ele sabe de suas fraquezas, e pelo que nós vimos até agora na história de Gideão, Gideão também sabe que é fraco. Gideão reconhece aquilo que ele é. E isso traz algo importante para as nossas vidas, ou chama a nossa atenção, porque dada a circunstância na qual nós somos criados, dado o meio no qual nós aprendemos, nós estudamos no Ocidente, principalmente, nós somos ainda muito influenciados pela filosofia neoplatonista, somos influenciados por certos tipos de pensamentos que são contrários à palavra do Senhor. Nós temos uma tendência, então, de valorizar muito aquilo que nós pretensamente podemos fazer. Aquilo que nós acreditamos que seja possível pelo poder das nossas próprias mãos. Entretanto, quando nós olhamos para a história de Gideão e nós olhamos para o relato de Paulo lá em 2 Coríntios, nós somos chocados com a realidade de que nós não podemos fazer muita coisa, nós não podemos fazer nada, porque de fato nós somos fracos. A respeito disso, a própria Sagrada Escritura nos lembra quando ela diz o seguinte, a respeito de Deus: é Deus quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. E o poder de Deus que leva a cabo esse querer e o realizar, ele é muito mais visível no momento das nossas fraquezas. É isso que Paulo experimenta lá quando ele escreve a sua segunda epístola aos Coríntios, e é o que Gideão vai experimentar aqui. Agora a questão é, como isso funciona necessariamente na prática na nossa vida cristã? Como nós vamos entender de fato isso, que Deus é forte e nós somos fracos? Como nós vamos entender que é Deus quem faz e não nós? Nós temos exemplos claros disso na nossa vida prática, e o exemplo mais gritante disso é a nossa salvação. É entender que nós não somos aptos, que nós não somos capazes, é a base para que nós possamos compreender a salvação por graça mediante fé. Veja bem, se há em nós alguma coisa pela qual nós temos mérito, algo que nós possamos fazer para que sejamos salvos, então a salvação não é mais por graça. Ela deixa de ser, então, uma ação de Deus em nosso favor e passa a ser uma retribuição de Deus para aquilo que nós fazemos. O fato é que, na realidade, isso não acontece. Assim como Paulo descobre que a graça de Deus basta e que ele é fraco, que ele é inapto, que ele não pode fazer nada à parte de Deus, nós também entendemos isso e de forma muito clara na nossa salvação. Gideão vai entender isso nesses dias também. Gideão entenderá junto com a nação que a salvação vem do Senhor. A salvação é uma ação de Deus em favor do povo.
naqueles dias a salvação se apresenta em dois aspectos. Necessariamente é um aspecto religioso, um aspecto espiritual aqui, porque nós estamos vendo um retorno, uma conversão do povo a Deus, abandonando a idolatria. É por isso que o Senhor vai livrar a nação. Entretanto, há salvação no aspecto físico, governamental, geográfico, porque deixará de existir agora uma opressão dos midianitas em cima da nação. O fato é a salvação de Deus demonstrada em dois aspectos. A ação do Senhor. O homem não tem capacidade, o homem não pode fazer. Nós vemos aqui que Gideão está com um exército extremamente reduzido. Um exército de 300 homens. Humanamente seria impossível vencer os midianitas ali, mas é o Senhor quem faz. Em segundo lugar, esse princípio nos mostra também como o arrependimento acontece. Veja bem, quando nós nos arrependemos, nós nos lamentamos do nosso fracasso e nós reconhecemos a fraqueza, a nossa limitação, e assim o amor de Deus se torna extremamente precioso para nós. Quando nós pensamos aqui a respeito do nosso erro, nós vemos que o reconhecimento da nossa fraqueza nos leva também ao reconhecimento do nosso erro, nos leva ao conhecimento da nossa impossibilidade de agradar a Deus, nos leva ao reconhecimento das nossas limitações. Veja bem, quando nós somos expostos à nossa fraqueza, humanamente falando, nós entramos em crise. Por quê? Porque isso coloca em descoberto tudo aquilo que nós queremos esconder. Isso coloca em descoberto as nossas limitações, isso coloca em descoberto as tendências pecaminosas do nosso coração, isso coloca em descoberto a tendência que nós temos de abandonar ao Senhor e seguir a ídolos. E isso, em geral, nos conduz também ao arrependimento. Quando os nossos corações eles estão dispostos a seguir aquilo que o Senhor fala, quando o nosso coração está sensível ao toque do Espírito, reconhecer o nosso erro nos leva ao arrependimento. Agora, é preciso que nós tenhamos em mente que há uma diferença muito clara e muito óbvia entre o arrependimento e o remorso. Em muitos momentos, a nação de Israel ela está com remorso por causa do seu erro, por quê? Ela enfrenta aqui a consequência do pecado, ela enfrenta as opressões. Entretanto, retirado o peso da opressão, a nação se desvia do Senhor. O arrependimento, por outro lado, não. O arrependimento produz mudança. O arrependimento nos leva a reconhecer quem nós somos e nos leva a ter ojeriza do pecado, nos leva a ter raiva do pecado, nos leva a nos envergonharmos de fato do pecado, de maneira que, diante da situação que nós podemos pecar, devido ao nosso arrependimento, nós vamos pensar duas vezes. O fato é que existia na nação de Israel muita gente que estava com remorso por causa das consequências do pecado, mas não arrependida por causa do pecado. E nas nossas igrejas hoje, muitos dos nossos irmãos estão com remorso porque sofrem as consequências do seu pecado. No entanto, eles não se arrependeram e eles não abandonaram seu pecado. Em terceiro lugar, esse poder que se aperfeiçoa na fraqueza e entender que nós somos limitados e fracos, nos explica como nós, que somos cristãos, amadurecemos. Veja bem, nós só amadurecemos quando nós enfrentamos situações problemáticas. Nós só amadurecemos quando nós passamos, e usando aqui uma linguagem poética, pegando a linguagem do Salmo aqui, nós somente temos a condição de amadurecer quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o lugar que causa instabilidade, o lugar que causa dor. Por quê? Isso acontece conosco porque existe um padrão de comportamento muito visível nas nossas vidas, e isso fica muito claro aqui no livro de Juízes. Os problemas acontecem porque as coisas boas e importantes da nossa vida se tornam ídolos, se tornam importantes demais e passam a ocupar um lugar que elas não deveriam ocupar. Todas as vezes que algo passa a ter a centralidade da nossa vida no lugar de Deus, ela se torna um ídolo. E existe um problema em relação aos ídolos.
Os ídolos nos escravizam, porque nós ficamos com medo de perdê-los. Afinal, eles são, na verdade, a fonte da nossa alegria em muitos momentos. Quanto a isso, gosto muito da reflexão que o pastor batista Jonas Madureira faz no seu livro chamado Inteligência Humilhada. Ele diz o seguinte: se a nossa relação, se o nosso relacionamento com Deus não é o aspecto central da nossa vida, então nós nunca vamos ter a condição de amar a nossa esposa, o nosso esposo, o seu cônjuge aí, da forma como ele merece ser amado. Nós nunca vamos amar os nossos filhos da forma como eles merecem ser amados. Nós nunca vamos amar o nosso trabalho como ele merece ser amado, porque todas essas coisas se tornarão ídolos. E os ídolos não podem suprir as nossas expectativas e muito menos atender às nossas necessidades. Nós nos tornamos escravos dos ídolos porque é neles que nós encontramos o nosso valor e encontramos a nossa alegria. O fato é que ídolos não podem dar isso. Não são os ídolos que dão o nosso valor, não são os ídolos a fonte de nossa alegria. A fonte da nossa alegria se encontra em Deus e o nosso valor se encontra no fato de sermos criados à imagem de Deus. Veja que a parte do Senhor nada existe, nem nós mesmos. Nós somos seres tel-referentes. Isso quer dizer que nós encontramos o referencial daquilo que nós somos no Senhor. Francis Schaeffer, em uma de suas obras, não me recordo qual agora, diz o seguinte: nós que somos finitos precisamos encontrar a significação para as nossas vidas em algo que é infinito e transcendente. Trocando isso em outras palavras, nós só vamos encontrar a felicidade que nós buscamos. Nós só vamos encontrar o significado para a nossa vida que nós buscamos no Senhor, a parte dele não. Então veja bem, quando nós temos então a dimensão dessa nossa fraqueza, dessa nossa limitação, nós percebemos ou temos a capacidade de perceber aquilo que está ocupando o lugar do Senhor, aquilo que está se tornando um ídolo das nossas vidas. O fato é que em muitos momentos nós só percebemos ou só descobrimos que existem ídolos nas nossas vidas quando esses ídolos são retirados ou quando eles são ameaçados. Porque isso nos causa o desconforto, o medo de perder a nossa fonte de alegria. E aí nós entramos num processo de restauração, assim como a nação entra. Nós somos levados a reconhecer a nossa condição de pecado, nós somos levados a reconhecer a nossa debilidade, e a partir daí, a partir do reconhecimento e do arrependimento, nós temos então a condição de sermos restaurados no Senhor. Isso acontece novamente porque nos momentos em que os nossos ídolos são ameaçados, nós entramos em crise. E aí nós colocamos, ou a situação coloca em descoberto aquilo que nós somos e aquilo que nós não somos. Nós temos então a condição de enxergar aquilo que somos na realidade, aquilo que era só de fachada. Nós temos a condição de entender o que são os nossos princípios ou aquilo que nós apenas dizemos da boca para fora, aquilo que nós cremos de fato ou aquilo que nós apenas seguimos, seja por comodidade, seja por tradição. O fato é que, nesse momento, o Senhor nos dá a condição de reconhecermos quem nós somos, reconhecer o nosso pecado, e a partir daí nós poderemos então experimentar a restauração. Gideão e todos os israelitas aqui até esse momento poderiam ser tentados pela sua força. Entretanto, agora, quando o Senhor livra a nação com 300 homens, eles são obrigados a glorificar a Deus. Eles são levados a um novo patamar de espiritualidade. Agora eles precisam confiar no Senhor. A batalha será vencida pelo Senhor e não há outro meio para que isso aconteça. Chegou a hora então, meus irmãos, desses 300 soldados partirem para a batalha. Eles precisam ir para o campo de batalha. Agora, nós veremos, entretanto, que Deus mais uma vez falará com Gideão antes que eles possam se dirigir ao campo de batalha. Nós vemos aqui uma ação de Deus muito interessante com Gideão. Deixa eu pegar novamente aqui o texto bíblico. Olha só,
o que nos diz. Versículo 10. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço puro até a vanguarda do arraial. Veja bem, Deus fala com Gideão aqui, e nesse momento a fala do Senhor é muito interessante, porque se na primeira vez que Deus falou com Gideão, quando ele estava com o seu exército preparado, foi para reduzir o tamanho do exército, agora Deus vai reafirmar uma promessa que já foi feita muitas vezes. Veja bem, Deus está tratando a fé de Gideão aqui, né? O que nós temos aqui é a descida de Gideão ao arraial dos midianitas, porque Deus ordenou, e essa ação aqui é recorrente. Lá no arraial dos midianitas, um dos soldados está contando o seu sonho para um de seus amigos, e ali nós temos a declaração de que Deus entregou o exército dos midianitas na mão de Gideão. Veja bem, Deus está mais uma vez reafirmando a sua promessa. A promessa que foi feita tantas vezes. Nós já vimos a reafirmação dessa promessa aqui no livro de Juízes, e nós lembramos que essa promessa foi feita muito tempo antes a Abraão, de que essa terra seria da sua descendência. Isso nos chama a nossa atenção. Isso deve chamar a nossa atenção porque o povo ainda é infiel, o povo ainda é imperfeito, o povo ainda se desvia do Senhor, mas Deus mantém a sua fidelidade. Deus se mantém fiel à sua promessa. Ele havia prometido a Abraão que iria entregar essa terra, e ele vai cumprir a sua promessa. Dessa forma, nós chegamos a uma conclusão interessante. Todas as vezes que a opressão vem sobre a nação, a opressão não é uma ação reativa de Deus. Não é a opressão aqui, no caso a opressão dos midianitas, não é uma reação negativa de Deus à idolatria de Israel. Não. Nós vemos essas opressões como ações confrontativas de Deus. A intenção do Senhor aqui é levar a nação ao conhecimento do seu pecado para que ela possa ser restaurada. Reconhecimento de pecado, confissão de pecado vem antes de restauração, e é por isso que o Senhor permite então que a nação possa então passar por esses momentos. Agora Deus está reafirmando a sua promessa. Olha, era como se Deus dissesse assim: Gideão, se você ainda tem medo de atacar, se você ainda teme atacar, desce ao arraial, para que você então entenda o que está acontecendo e para que você seja fortalecido. E é interessante a gente pensar no que acontece a Gideão nesse momento, porque ele já havia pedido sinais do Senhor, podemos assim dizer, durante o período de preparação até o campo de batalha. Deus já havia dado sinais. Entretanto, agora Gideão não precisa pedir. O Senhor fala a ele: olha, desça lá no arraial, você vai ser fortalecido, depois você batalha. Isso é muito interessante. Deus conhece o seu servo. Deus conhece as pessoas que ele chama para realizar determinadas funções. O fato é que Gideão não é perfeito, a fé de Gideão não é perfeita. Mas há algo interessante aqui. Nós, como servos do Senhor, não precisamos ser perfeitos. A nossa fé não precisa ser perfeita e não há nada de errado nisso. Deus não procura servos humanos perfeitos. Sabe por quê? Porque Ele sabe que Ele não pode encontrar. Em nós há falhas, em nós há desvios, em nós há imperfeições. Entretanto, Deus procura pessoas que tenham uma espiritualidade corajosa. Deus procura homens e mulheres de fé que estão aptos a atender a sua palavra e agir. E até nesse momento, Gideão é esse homem. Lá no arraial dos midianitas, Deus vai encorajar Gideão para que ele possa, então, descer para o campo de batalha. Deus o mandou para o arraial no momento certo para que ele pudesse, então, ouvir a declaração daquele soldado midianita e assim ter a sua fé fortalecida. Assim ter a sua fé fortalecida. E aqui nós vemos algo muito interessante. Gideão está no lugar certo, na hora certa, e ouve da boca do seu inimigo que a vitória é sua. Sabe o que é isso, meu querido? É Deus trabalhando como Ele tem trabalhado no livro de Juízes, através do inesperado.
E no decorrer da história nós vemos Deus trabalhando dessa forma. Quem de nós poderia imaginar que Deus iria libertar Israel do Egito usando apenas um líder, que é Moisés? Quem de nós poderia imaginar que Deus abriria o Mar Vermelho, que Deus iria abrir o Jordão, que Deus poderia derrubar as muralhas de Jericó com o som das trombetas? Deus trabalhou no inesperado durante toda a história da nação de Israel até aqui. E mais uma vez nós vemos o Senhor trabalhando no inesperado. Gideão poderia se achar fraco. Gideão poderia se achar limitado. De fato, eles eram fracos e eles eram limitados. Mas a vitória da nação estava também repousada sobre esse alicerce do reconhecimento. E aí nós podemos ser lembrados de uma verdade, que Deus utiliza aquelas coisas que são fracas, Ele utiliza aquelas coisas que não são nada, para envergonhar aquelas que supostamente são. Sabe por que o Senhor age dessa forma? Para que toda a glória seja dada a Ele, para que nós não tenhamos nem motivo nem condição de gloriarmos em nós mesmos. E a nação de Israel veria isso uma outra vez de maneira muito clara, alguns anos depois, quando Deus levanta um jovem chamado Davi, pastor de ovelhas, para vencer um gigante filisteu que afrontava o exército de Deus. Veja bem, a nação aqui poderia errar o seu foco, poderia tirar o foco de Deus e colocar o foco nas suas forças. Entretanto, eles reconhecem ou reconhecerão a sua fraqueza e confiarão no Senhor. Deus, na sua maravilhosa graça, dá então a Gideão a oportunidade de ouvir da boca dos próprios inimigos que a vitória é sua. Um exército tão numeroso cairá sobre as mãos de Gideão e os seus 300 soldados. Pela força de Gideão? Não, pelo poder do Senhor. Diante disso, a reação de Gideão é interessante. Gideão adorou, versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho, seu significado, o adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas em vossas mãos. E aqui nós temos 3 aplicações para a nossa vida cristã. Em primeiro lugar, nós podemos aprender aqui que Deus é conforto. A situação de Gideão não é simples, a batalha não é fácil, mas o Senhor o leva para o lugar certo, na hora certa, para ele ser confortado pela sua providência. Geralmente nós vamos ver também que Deus supre as nossas necessidades enquanto nós fazemos aquilo que Ele ordena. Gideão vai até o arraial e ali a sua confiança foi fortalecida. Assim como Gideão, nós também precisamos de conforto. E nós vamos achar o conforto para as nossas vidas diante das mais diversas situações no Senhor. Gideão parece fraco demais. O exército de Gideão parece fraco demais, mas o poder de Deus se aperfeiçoa e é demonstrado na fraqueza. E é isso que nós veremos com Gideão. Mas há uma segunda lição aqui também. Deus geralmente nos assegura por meio de outras pessoas. Nós precisamos estar atentos às circunstâncias nas quais Deus nos coloca. Veja bem, o Senhor não aparece a Gideão ali em carne e osso, nós não temos um anjo vindo a Gideão, mas ele utiliza pessoas para mostrar para Gideão que a vitória é certa, que a vitória foi dada a eles. Dessa forma, o Senhor ainda levanta pessoas hoje para atestar aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Nós precisamos estar atentos aos meios de Deus falar conosco. Em terceiro e último lugar, Deus nos assegura também por meio das circunstâncias. No caso de Gideão, Deus o levou para o lugar certo, na hora certa. Nós precisamos agora pensar também sobre como Deus tem falado conosco através das circunstâncias. E nós teremos certeza que o Senhor fala conosco pelas circunstâncias, quando a nossa atitude for semelhante de Gideão, quando nós formos levados a adorar. Gideão desce então para o campo de batalha, ele bola um plano brilhante. O exército levará tochas dentro de cântaros vazios. E o momento em que Gideão escolhe para chegar ao campo de batalha também é interessante.
ele escolhe o momento entre a troca das guardas, provavelmente na segunda troca da noite aqui, e o fato é que 1/3 do exército está dormindo e 1/3 do exército está voltando para suas tendas agora e o outro terço está saindo das suas tendas para tomar a guarda. O fato é que durante a noite o plano de Gideão é brilhante. Veja bem, a guarda que está acordando, que está se dirigindo para tomar o seu lugar, vê agora uma multidão de homens, os guardas que acabaram a sua vigília, vindo ao seu encontro, homens armados no meio da noite. Eles imaginam que se tratam de inimigos. E quando Gideão, junto com o seu exército, quebram os cântaros e tocam as trombetas, o Senhor fez com que esses homens atacassem aos seus próprios companheiros. Quando eles percebem que estão atacando a si mesmos, já é tarde demais. Veja bem, nós temos aqui um plano brilhante que é colocado em prática. Em última instância, nós vemos que a estratégia foi de Gideão, mas a tática e a execução foi de Deus. Isso nos leva a uma conclusão clara. Deus não apenas nos dá dons para trabalharmos, mas nos apresenta as circunstâncias para que nós possamos usar esses dons. O desfecho da batalha já era conhecido. Deus entregou os midianitas nas mãos de Gideão. No final, os 300 não mataram nem mesmo um soldado. Nenhum soldado israelita pôde voltar então para casa cantando a vitória pelos seus próprios feitos, mas glorificando ao Senhor por aquilo que Ele fez. Quando nós olhamos para essa história aqui, nós chegamos a uma conclusão. Os inimigos do povo de Deus não são tão fortes quanto parecem. O que nós precisamos é manter a nossa fé e a nossa fidelidade ao Senhor, assim como fez Gideão até esse momento, confiando nas suas palavras e desenvolvendo uma espiritualidade corajosa. Eu gostaria de concluir dizendo que Deus escolhe pessoas comuns e até mesmo aparentemente fracas para propósitos grandiosos. Ele não está preocupado com as nossas fraquezas ou imperfeições, porque Ele nos conhece e Ele sabe que não há nada em nós que seja bom necessariamente por nós ou que seja perfeito. Entretanto, Deus sabe também, Ele faz com que o seu poder opere na nossa fraqueza. Dessa forma, nós chegamos à conclusão de que para Deus não existem contingências. Deus não busca servos perfeitos para a sua obra porque Ele sabe que Ele não vai encontrar isso. Entretanto, Ele busca pessoas que tenham uma espiritualidade corajosa, pessoas que tenham fé seguida de ação, pessoas que estão dispostas a fazer aquilo que o Senhor chama para fazer sem questionar, sem duvidar. Até esse momento, Gideão é um exemplo disso. E nós? Como nós temos agido diante do chamado de Deus? Isso fica com aplicação para as nossas vidas. Sonde o seu coração. Observe como você tem agido frente ao chamado de Deus para a sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar com você nesse momento para que nós possamos encerrar assim a nossa aula nessa manhã. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê a condição de agir assim como Gideão, de termos uma espiritualidade forte, confiar no Senhor, de maneira que as circunstâncias não nos abalem. Não permita que as nossas vidas sejam guiadas por vista, mas que nós possamos nos guiar pelo Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa as nossas vidas e dá-nos a ousadia de viver uma vida cristã genuína. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, fiquem em paz.